Mas você sabe que nós estamos mais ou menos na mesma linha, que é traduzir a confiança e a seriedade, quer seja para alunos, quer seja para clientes, né? Então, eu pinto o cabelo de branco. E você tá de barba. E diz que a barba, ela é profética, né? Ela tem uma nuance. Os caras, os caras de neurolinguística e tal, que isso aí se traduz, né? Veja lá o Dumbledore, né? Veja o Hagrid, né? Veja lá o do Senhor dos Anéis, todo mundo tem barba, tal, traduz aquela coisa, né? De boa. É por isso que a gente usa óculos, né, Antônio? Que pra no lugar da barba a gente põe um óculos pra dar aquele ar de seriedade, né? Perfeito. Não tem a barba. O Samuca tem os dois. O Samuca E seguramente eu vou usar isso a partir de agora também, agora como argumento. Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. E hoje aqui com meu parceiro de bate-papo, Samuca. De volta à batalha, Samuca. De volta, cara. Obrigado pela compreensão de todos aí. Pro bem de alguns, atormentando a vida da galera, né? Então, quem sabe que eu atormento bem, tô de volta na área aí. Agora firme e forte. Sabe que na alguns dias aí de... Na internet não tem tolerância a nada, né? Só tem e-mails de mensagens de haters aqui com a sua falta. Exatamente, a turma realmente agradecendo por isso, né? Mas, não, brincadeiras à parte. Peguei uns dias aí, precisei fazer um desenvolvimento pessoal aí também, então fiquei bem ocupado. Mas estamos de volta aí para firme e forte mais um ano. É isso aí, show de bola. E, cara, para bater um papo com a gente hoje aqui, nada mais, nada menos que o senhor vai pesar, né, Antônio? Opa, peraí, Antônio participando com a gente, Antônio Gomes. Cara, o Antônio tá aqui para participar com a gente hoje, bater um papo sobre inovação aliada à educação. E quando esse assunto veio na pauta, Antônio, não veio mais ninguém na minha cabeça a não ser você para bater esse papo, cara. Bom, primeiro que o senhor tá fora, né? E assim, cara, você precisa aumentar seu network, porque o único que apareceu... Tô brincando, lisonjeado de estar com vocês aqui. Vocês sabem que é um mote, é um valor próprio, né? Que eu já tenho de algum tempo. Rafa, meu ex-aluno, Samuel, trabalhamos juntos. Quer dizer, estamos em casa, né? Prazer em estar com vocês aí. É isso aí, show de bola. Aliás, o Antônio, a gente tem uma história, né, que primeiro eu conheci no trabalho, onde eu fazia estágio, ele era um dos responsáveis pelo tratamento térmico na época, né, Antônio? Sim. E aí depois ele foi meu professor no terceiro ano da faculdade, cara. É isso aí. Eu fiz algumas disciplinas, né? Você sabe que eu vou atrás e gosto de buscar desafios e tal. Mas acho que a tua turma foi tratamentos térmicos e usinagem, se eu não me engano. Não, na nossa turma foi só tratamento térmico que eu me lembro. Usinagem foi outro professor, eu me lembro bem até. Me lembro bem, mas vamos montar essa história para outro podcast. É isso aí. E eu lembro que eu brincava, né? Como eu tinha trabalhado com o Antônio no passado já, eu tinha feito justamente estágio na área dele, eu conhecia um pouco dos processos, né? Então, quando a gente tinha prova, eu lembro da prova do Antônio especificamente porque ela valia 11. Tinham sempre as perguntas até 10 e tinha uma pergunta em inglês no final que valia mais um ponto extra, né? Mais ou menos, era substitutiva, né? Eu colocava um desafio. Quem deixasse... eu não sei a quinta questão, de repente eu posso responder em inglês? Opa, tá valendo. Pra incentivar um pouco, né? A gente vai falar disso, né? Outra língua. É isso aí. E eu lembro que eu brincava, eu entregava a prova pra ele no final, depois que tinha acabado, né? Falava assim, aqui é a sua prova. Essa é a prova mais ridícula que eu já fiz na minha vida. Porque eu gostava realmente da área e eu gostava do assunto, então era muito tranquilo fazer. Mas muito bom, cara, muito, muito legal ter você aqui bater esse bate-papo e obrigado por aceitar o convite. Opa, eu que agradeço. Samu, você quer falar do Minha Vaga Primeiro, que a gente atualizou o formulário no site? Boa, galera, a gente acabou de soltar a publicação. A grande sacada, a grande ideia aqui é que a gente consiga de alguma forma dar visibilidade para aquelas pessoas que estão aí buscando, seja uma recolocação no mercado, seja uma mudança de prumo, uma mudança de planos. É muito simples, galera. A gente quer abrir um canal para que vocês possam, ou para quem vocês conhecem, algum amigo, vizinho, colega, tenha a oportunidade de a gente demonstrar aqui ou dar visibilidade a quem precisa, tá? Então, uma forma bem simples.
temos um link dentro do nosso blog, também está na nossa página do Facebook, no Twitter e tudo mais. Você entra, você faz o seu cadastro de uma forma bem simples. Gente, estou buscando uma oportunidade na área tal, né, com tal coisa. Se vender também, coloca lá algumas palavrinhas bem simples, exatamente aquilo que a gente vai colocar no ar, tá? E a ideia é que a gente consiga, então, multiplicar isso, ampliar e usar aí o networking, os nossos pod-ouvintes também, para dar esse tipo de oportunidade. Quem sabe a gente consegue aí ajudar alguém. Esse é o grande objetivo. Então, se você tem interesse ou conhece alguém que está buscando isso, não perca seu tempo. Entre lá no link, preencha seus dados e a gente aqui vai mostrar um pouco de você para quem quer e quem está precisando também. Show de bola, é isso aí, é uma ajuda pequena que a gente pode dar, mas pô, se a gente puder ajudar uma pessoa ao longo do ano já tá fantástico, né, cara? Exatamente, e quem sabe, né, numa dessas daí a gente consegue aí também, né, dar mais visibilidade, um canal diferente também pro nosso time aí, nossos pod-ouvintes que tanto gostam, né? Isso aí, show de bola, maravilha. Então segue esse conselho, vai lá no nosso site, confere lá o formulário, tem lá o acesso, o link para Minha Vaga Primeiro e não perde essa oportunidade. Beleza? Vamos para esse bate-papo então. Eu queria comentar, né, antes de você começar, que o Antônio, ele é um daqueles caras que tem... Sabe quando a gente brinca, fala assim, putz, os caras aí, para uma vaga qualquer, em qualquer empresa, eles pedem aquele currículo impossível, que tem que ter um monte de experiência, um monte de empresas diferentes e conhecer tudo do assunto, tem que ter 200 anos. O Antônio é esse cara. Antônio, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, por favor. Tá, então, bom... o negócio é o seguinte, cara, eu venho de uma época, de uma geração, a gente vai falar um pouquinho, né, de nascimento, eu tô entre o Baby Boomer e a geração X, vamos dizer assim. Então, veja lá, eu comecei lá pelo gosto, na época podia, tá? Eu com 12, 13 anos de idade, ia com um tio meu, ele tinha uma empresa dele, uma oficina que fazia manutenção de durômetros, né, daí um pouco já caminhar pela linha de tratamentos térmicos. Enfim, acabei enveredando, estudando isso, fiz técnico em eletromecânica, engenharia metalúrgica, metalurgista, né, materiais, e aí fui fazendo minha pós-graduação, mestrado no IPT para processos, e enfim, isso é um pouco da formação. Estou atualmente fazendo doutorado na área de educação, lá na Poli, e passei muito, cara, assim, eu vou resumir no sentido que até há uns 10 anos atrás eu estava sempre, e eu sou o cara de derreter sapato e tirar cavaco, né, ou seja, processos metal mecânico, não, mas é por aí mesmo, né? Por que eu estou dizendo assim? Já vai na base da informalidade, né? Porque, cara, você tem que ter, e a gente já estou entrando, né? Essa questão de unir o que você desenvolve numa educação formal, mas também ir atrás dos seus desafios, né? Então, tem toda a parte formal, educação, mas, se não tiver integrado com isso, de dia a dia, e o que eu aprendo e aprendi muito, o pessoal chama de chão de fábrica, né? Cara, os caras são fera. E é legal ver brilhar os olhos também no dia a dia, que você fala, você sabe por que você está fazendo isso? Então, une o útil ao agradável. Mas deixa eu parar de falar aqui, então, de formação é por aí, tá? Senão, de formação é por aí, eu trabalhei em empresas como Scania, Caterpillar, Schaeffler, fiz muito estágio também na época podia fazer quantas horas eram necessárias, cara, foi muito boa essa parte. E depois eu trabalhei numa empresa de bem de capital e também tratamentos térmicos, termoquímicos. Depois eu fui através de Headhunter, aí ó, network, hein, cara. Fui para a ZF, né, a ZF, fiquei lá por 14, 15 anos. Depois estava na Alemanha, me convidaram para abrir empresa, era bem de capital e foi para lá, para cá. E desde 2001 eu já era convidado para dar aulas na Facens, né? Centro Universitário Facens. Uhum. E aí vem o valor, cara. O valor que eu digo assim, de integrar isso, sabe? De você saber que pode contribuir, deixar o legado.
Bom, é um pouco do escotismo, né? Também sou chefe escoteiro, enfim. E agora, de 4, 5 anos para cá, eu estou me dedicando mais ao centro universitário, mas também com integração em empresas, tá? Já fiz lá coordenação de cursos, relações internacionais, gerenciei Fab Lab, Instituto de Pesquisa, ou seja, e agora, né, coordenação da engenharia mecânica, né, nos últimos 3 anos, e agora estou me dedicando a toda essa história da nossa Revolução 4.0. Mas enfim, acho que falei o bastante, deixa eu ficar quieto aqui, senão me empolgo, mas o principal mote, cara, é isso, você sabe que, um parênteses, né, alguém disse, tá, eu não sei se é o filósofo de barba que eu comentei no início, quantas horas você trabalha por dia? Eu estou na ativa 12 horas, ou mais. Mas eu trabalho mesmo 1 ou 2, porque o resto é coisa que te dá prazer. Então é isso, tá? Pode falar palavras diferentes, né? Eu ia falar que dá gana, mas você tem que fazer aquilo que te dá tesão. É isso. Eu ia falar, não, pode falar pra caralho, tranquilo. Não tem mimimi, não. Não tem? Então, não. Cara, porque às vezes você sabe que agora, né? Tem questão de bullying, então precisa tomar cuidado. Mas, cara, você tem que fazer aquilo que te dá tesão, sabe? É aquilo que você percebe que te move, que te faz acordar. Então é isso, tendo tesão, tá valendo. Show de bola, maravilha. Eu ia perguntar, né, o que motivou esse assunto na pauta, né? Um dos motivos que motivou esse assunto na pauta era tentar entrar na pele de um professor de hoje em dia e entender como é que funciona a dinâmica com o aluno. Porque, assim, a gente veio de uma outra época aí, onde você não tinha todos os alunos com o celular na mão, ou se era um celular, não era um smartphone, né? Não tava necessariamente conectado. E hoje em dia os alunos têm laptop na sala de aula, eles têm celular, eles têm o tablet, eles estão o tempo todo com acesso a tudo. Não tem pergunta não respondida, né? Basta ir no Google rapidinho que eu tenho lá todas as respostas com gráficos, desenhos, figuras, experiências e etc. Cara, como é que é essa dinâmica hoje da sala de aula para manter o aluno, vamos dizer assim, continuar provocando o aluno a ser curioso e buscar aprender o que está sendo passado? Boa. Primeira coisa, se me permite, nós temos que falar um pouco de contextualização, tá? E onde estamos, né? Então nós tínhamos os baby boomers, né? Caras que foram lá, que nasceram até 64, e depois a geração X, que nasceram aí de 1960 a 1980. Essa é a minha, tá? Então vamos lá, como que eu era então na educação? Primeiro, não tinha acesso para qualquer coisa que você precisasse, você precisava de biblioteca. A minha área, em especial, você tinha livros em alemão, em russo, né? E quando muito uma tradução para o espanhol, tá? E isso nos forçou, teve uma necessidade de buscar outra língua, isso é imprescindível, isso que acabou dando um destaque e oportunidades no meu caso, tá? Uhum. E tinha mais, cara, não tinha essa de interromper professor, tá certo que neguinho fumava em sala de aula, né? Quem não fumasse tava ferrado, bicho, porque em dia de prova aquilo parecia sei lá, uma defumação, uma pagelança, eu sei lá que porra parecia. Cara, era uma nuvem. E o professor fumava também, né? Então você tinha esse contexto, você precisava correr atrás das coisas. O network era bem presente, tá? Eu tinha professores que atuavam como presidente da COSIPA, por exemplo, tal, no caso lá na FEI e tal. Mas era interessante. Então você tinha a motivação, era meio na porrada, inclusive, né? Se quiser comentar, eu falei para vocês, né? Tinha um professor que você estava meio desatento, ele dava uma porrada no você. Né? Tá bom. Então a motivação. Não, sério. Não sei se pode falar, eu comentei com vocês aí. Pode, início, né? claro. Era um austríaco, e aí o pessoal já ficava ligado nele, porque se ele vinha pra você, cara, ele vinha na porrada, meu. E também te acordava com um bafo de cachaça, mas o cara era muito bom, tá? O cara era muito bom. Então, veja, então você tinha motivação nessa época, era meio na porrada, te vira, maestro. Isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado nas gerações mais recentes. Esse te vira, maestro, aí você comentou, né, Rafa? O cara tá com o smartphone e tá pesquisando, você tá falando, e mais, ele quer te desafiar. E, cara, eu não sou aquele professor que eu falo e vocês aprendem. Uhum. Na verdade, nós somos facilitadores hoje. Enquanto eu tô falando de um tema, eu sei lá, tô falando de velocidade de corte, eu tô falando de empreendedorismo, daqui a pouco o cara tá googando lá e tá trazendo, professor, isso aí que você tá falando, tá faltando isso, tá faltando aquilo, não tem problema. O problema somente é o seguinte, que fonte você tá falando, tá? Porque da mesma maneira que você tem coisas, e eu uso isso no dia a dia, tá? Muito, pesquisas na internet e tal,
cara, cuidado com a fonte, né? Porque não é porque está no Google que é certo, que é verdadeiro. Então vamos lá, quer ver? Wikipedia, tá? Se eu entrar lá e colocar uma colocação ali, quem descobriu o Brasil foi Rafael Vulcani. Se não tiver contestação, vai ficar lá, cara. Será que é? Então tem um pouco disso, né? Então trazendo o que era e o que a gente tem hoje. Então depois vem a geração Y, que é de 80 a 2000, que esses caras já tinham mais acesso ao computador, né? E a geração Z que está chegando, que é essa que você está dizendo, tá com o celular na mão e assim por diante. Ora, como fazer então, né? Tem problema? Não tem problema. Desde que você não fique atrapalhando, eu não digo a aula, não é atrapalhar a mim, atrapalhar no sentido de vir com coisas, porque também tem o seguinte, né? Você começa a pesquisar na internet, você pesquisou lá o descobrimento do Brasil, daqui a pouco já tem um link para ver aquele carro que você sonha. Aí, se você não tomar cuidado, você vai viajando e esse tipo de coisa precisa ter ao menos uma didática, um sentido de início, meio e fim, para não ficar viajando. Então, não tem problema. E mais, eu digo para ti o seguinte, é bom, eu incentivo. Mesmo porque os caras nasceram, essa geração que está aqui, nasceram com recurso de internet, o smartphone na mão, tá certo? Cara, você vai tolher isso? Não, isso não cabe, você precisa se aliar. Então, existem uma série de metodologias ativas, tá? Que a gente acaba usando, e isso é muito bom, e eu gosto porque eu me mantenho atualizado, né? Eu fiz agora recentemente um treinamento com a Embaixada Norte-Americana para certificar e ter um método de dar aulas em inglês para países onde a língua pátria não é inglês, né? E a gente tem muito disso, tá? Você entra online, você tem votação, trabalha, mesmo aqui, como a gente usa o Zoom, separa em salas, tem discussão, tem banner, com o Instituto Fraunhofer também, que a gente traz, são metodologias ativas. Então, só para a gente voltar, né? Você tinha a metodologia vai na porrada, te vira, e hoje você precisa achar uma solução de compromisso de usar as metodologias, os recursos que você tem, internet, smartphone, discussões online e assim por diante, porque senão você perde o cara. Você perde o cara no sentido que ele vai viajar. Então, vamos fazer a viagem com o tema que a gente está discutindo. E já estou entrando muito, né? Mas é esse desafio também, que é o hands-on, né? Que é você ter mão na massa. Você viveu lá, né? Você foi aluno nosso lá. Então, veja, não adianta ter blá, 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 dar sono, tá? Vamos colocar tal. Tá certo que o Covid, a questão de pandemia, a gente vai talvez entrar nesse mérito também, nos restringiu, mas eu não sei, a tua turma não foi a primeira. A primeira turma comprou um Fiat 147 na Sucatão, e fez ele autônomo, quer dizer, pilotado com controle remoto. Que bacana. Saca? E hoje, os caras são, né, eu tive a oportunidade também de coordenar esse pessoal de competição, né? Cara, nós somos 15º em combustão na Fórmula SAE no mundo. Nós temos o primeiro carro elétrico da região de Sorocaba. Então, o que eu quero dizer? Precisa ter a metodologia, mas precisa ter também aquela pegada, sabe? Aquele desafio de já integrando também e ter uma metodologia de trabalho como já se preparando para o mercado, para a empresa. Então, é o famoso hands-on, é a mão na massa. É isso que precisa. Por quê? Até então, nessas interfaces, você precisa desenvolver também as tais soft skills, né, o seu coeficiente emocional. E o pessoal que participa disso, participa e já tem isso. Tem discussão, como entra, como não entra, e assim vai. Então, o desafio é esse, de não ser contra, se juntar, trazer e estar integrado a isso. E, cara, é show de bola, porque o que eu estou aprendendo também é muito bom. Apesar de pintar o cabelo de branco para dar esse ar de seriedade, né? Porque senão, para que esse moleque fazendo? A gente procura estar aqui. E mais uma vez, por exemplo, tendo esse instrumento que você está fazendo, que vocês estão fazendo agora, um podcast, né? É isso aí, cara. Eu me sinto lisonjeado de estar up to date e poder participar.
Um ponto legal que você tocou é a questão do hands-on, né? A gente fala que todo mundo está conectado, todo mundo tem acesso a tudo hoje, e esse é um pouco o lado teórico, o lado da discussão, né? Você tem acesso a outras discussões, outras informações, fontes boas, fontes ruins, fontes médias, tem de tudo, né? Mas na hora de ir pro hands-on, não tem muito como consultar. Você pode até olhar um tutorial ou ter um guia, mas ali é você testando, experimentando, tentando fazer acontecer. Esse é um bom caminho de provocação para manter o aluno curioso, né? Pô, sem dúvida, cara. E assim, né, há uma restrição agora, e eu já venho utilizando, mas ainda continua sendo necessário, a meu modo de ver, tá? Há uma restrição, pandemia, remoto e tal, então nós temos, de acordo com a bandeira, né, eu sei lá, tem tanta bandeira agora, tem uma porcentagem que pode estar presente, e eu gosto disso, eu estou lá presente com os alunos, uma porcentagem de acordo com os protocolos, tá? Mas vai além, cara. Agora nós temos muito parte de simulação, né, principalmente quando a gente fala das ferramentas, internet e tal. Então, ao menos, as simulações, tá? A questão de vídeos e interatividade compensa um pouco essa questão de nem todos poderem estar presentes lá, mas tem utilizado muito de simulação, tá? Inclusive, aulas invertidas, um spoiler aí, eu estou começando a ver como que eu faço o Digital Twin em sala de aula, cara. O que é isso? Conta pra gente aí. É de fazer um irmão digital, né? Digital Twin está dentro dos conceitos aí 4.0, né? Então você tem tua fábrica, ela roda. Mas, cara, lembra, nós que trabalhamos em conjunto lá, você precisava fazer um protótipo. Puta que eu pariu. Quer dizer, puxa vida, né? Cara, você foi lá. Né? Aquelas boas épocas, cara, que você tinha aquela história. Lembra, eu tinha lá um time em 3 turnos, 200 e poucas pessoas trabalhando. Que saudade, mercado bombando e tal. Aí aparecia alguém e falava assim, vamos desenvolver um protótipo, temos que fazer ensaios. Cara, como que você fazia para parar a tua linha e meter uma peça diferente lá, fazer um setup diferente? Os caras queriam te matar, né? Mas precisava. Então, esse conceito de Digital Twin, a tua fábrica continua rodando, tá? E você tem uma simulação, você tem as suas máquinas num ambiente virtual. Então você já consegue fazer... Lembra aqueles mock-up que a gente fazia? Opa, caixa de papelão. Caixa de papelão e tal, que também é bom, hein? Mas eu estou dizendo o seguinte, agora você tem como fazer simulações levando em conta parâmetros que você tem da tua máquina, utilizando Big Data, utilizando Machine Learning. Então você faz essa simulação num nível em que não interfere no dia a dia. E depois você vai fazer, lógico, ainda vai ter que fazer esse protótipo e tal, assim por diante. Então, cara, um spoiler aí, tá? Eu tô querendo ver como eu faço o meu Digital Twin para as aulas sem mexer no dia a dia. Aí eu já faço a minha simulação com essas metodologias ativas, com aula invertida, então. É por aí, dar uma viajada e acessibilidade, né? Você tem isso, se não gratuito, né? Apesar que simulações são pagas e tal, mas você está começando a ter uma acessibilidade em termos de custo muito boa. A gente está falando de como foi evoluindo a maneira como a gente conecta com as pessoas, né? No fim, acho que o grande objetivo, e é uma leitura, né, um pouco do que eu estou ouvindo aqui, é como que eu mantenho o aluno interessado, eu mantenho ele desafiado dentro das ferramentas que eu tenho, né? Lá no passado a gente realmente, quando os professores atacavam o apagador na cabeça se você se dormisse, né? Era uma ferramenta que a gente tinha, né? Hoje não, a gente, da mesma maneira que tem a ferramenta digital para o cara que pode desviá-lo, eu também posso usar isso de maneira super bacana para conectá-lo e que realmente isso funcione, que seja aquela coisa, né? Que seja divertido também, que dê aí o devido tesão para ele também, que é o que interessa para ele, né? Então, eu acho que isso, cara, que bacana, gostei disso, hein? E eu me sinto privilegiado, porque um dos motes que a gente comentou, né? Isso aí uma coisa, nada como a fome com a vontade de comer, né, cara? Exato. Então, veja, é alguma coisa que a mim sempre motivou, e eu tive a oportunidade de trabalhar muito com uma empresa alemã, né? Então eu conheço mais o sistema educacional deles lá, e é muito bom, né? Porque você tem essa questão de integração da empresa com a academia, e essa é uma briga que eu já venho tendo, e tenho a grande oportunidade de estar numa instituição
que assim o faz. Então é muito bom. Esses dias mesmo, acho que eu posso citar, né? Eu tive uma reunião de parcerias com empresas de pequeno, médio porte, que talvez as pessoas não conheçam. Mas vejam aí, estamos caminhando com a Bosch. Vamos fazer outro spoiler aí também com Caterpillar. E sabe por quê? Justamente porque nós estamos utilizando essas metodologias e também estamos no chão de fábrica. Então, o spoiler que eu vou dar, temos lá um laboratório de simulação, né? Eu mexo agora, sou responsável pelo Centro de Referência 4.0. E, cara, spoiler, hein? Até o fim do mês nós devemos estar com 5G no nosso campo. Sabe quantas instituições no Brasil tem 5G? Nenhuma, acho, né? Pois é. Então tem 4.5 e tal, e assim por diante. Cara, em parceria com o Instituto Fraunhofer, com empresas aí que eu citei, nós vamos estar com 5G. E aí o que é interessante? Porque a gente já começa a ter um test bed, já começa a simular essas coisas para as empresas. E o que é legal, os alunos estão juntos, bicho. Os caras vão sair up to date, vamos dizer assim. Agora, isso tudo que a gente está falando de motivação, interação, não é só para essa rapaziada de geração Z que a gente está falando. Eu tenho grande oportunidade também de coordenar o curso de pós-graduação em manufatura avançada. E tem cara de 50 anos fazendo. Então, veja, isso tudo vai motivando, vai interagindo, e aí que vem a chave. Integrar, e aí nós vamos falar eu posso tomar a liberdade de falar da tripla hélice, ou triple helix, né? Nós temos a academia, tá? Que tem que estar ligada, as empresas conectadas com parceria, o que quero dizer assim, nós somos uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, mas precisa pagar luz, precisa pagar taxa, precisa pagar imposto, precisa pagar professor, equipamentos e assim por diante. Então pode ser na base do escambo. Para quem não sabe o que era escambo, né? Eu tenho uma camiseta que o Samuel gostou, mas eu gostei do sapato dele, a gente troca, né? Então veja, isso te abre alguma coisa mais. Não precisa ser grana. Pode ser que eu dê uma palestra para a empresa e a empresa me dê alguma ferramenta para eu usinar diferente. Pode ser que eu promova um curso e eles colocam, lembra dos medidores online das máquinas? Agora tem eles na linha que está 5G e eu estou atrás disso. Então veja, nós estamos vivendo também e usando isso para as gerações que já viram, as gerações que querem se atualizar. Vide eu aí estou na linha da geração X, né? E tem aquele que não quer. Mas eu quero dizer o seguinte, isso tudo é motivação e mais, não tem uma receita pronta. É uma liderança situacional que você tem que ter no seu dia a dia e também dentro de uma sala de aula, dentro das empresas, se sentir e ter certeza do seguinte, cara. Primeiro que Andorinha sozinha não vai zoeirão. E ninguém sabe tudo. Aliás, tem sim. Deus o sabe e ainda bem que só ele sabe. O resto para nós é desafio e evolução. Me empolguei demais. Consegui falar? Cara, assim, a gente pegou uma época de transição, né? Pelo menos eu me vejo nesse ponto, né? Quando a gente se formou, eu me formei em 2010 e a coisa toda dos smartphones estava começando ainda, né? Então você não era muito difundido, não era todo mundo que tinha, não era uma coisa muito comum de se ver, né? Até que era caro pra caramba. E eu lembro que tinha até uma cópia, não sei se era chinês ou coreano, que chamava MyPhone, que é quando saiu o iPhone. E tinha um pessoal que tinha, isso antes de 2010, né? Não era nem 2010, era um pouco antes até. Não lembro até em que ano que o iPhone foi lançado, deixa eu ver aqui pra não falar besteira, quer ver? O primeiro iPhone achei aqui, foi 2007. A primeira versão foi anunciada em 9 de janeiro de 2007. Então, em 2010 isso era tudo muito recente, muito caro, muito incomum de se ver ainda. E eu lembro bem de professores, como você comentou, um específico que ele ia pra sala, às vezes ele tava meio alterado, assim, ele tava meio alto, mas ele era um professor fantástico, cara. Ele também é um dos caras que a gente guarda. Não vou entregar quem é o santo, deixar só o milagre aqui. Mas era um cara fantástico. E ele fumava também, então ele não fumava na sala, porque já era uma coisa que não acontecia mais. Mas eu lembro que ele botava a bituca do cigarro na janela lá de fora. Então ele corria escrevendo no quadro, aí ele saía, dava uma puxadinha, voltava pra sala, colocava mais um pouco no quadro e o cigarro queimando lá fora. Era uma figuraça, cara. Um cara muito bom, muito talentoso, muito bom professor. É um cara fantástico mesmo. Era legal ver a transição, né? Porque a gente tava saindo desse mundo onde as coisas eram... Esse sistemão que você tinha que correr atrás, a informação não era tão fácil, tão acessível, né? A gente ia muito em biblioteca ainda, tinha que muito consultar material
impresso e vendo toda a questão da informação, da digitalização chegando ao mesmo tempo. Então a gente saiu ali na portinha da virada. Realmente, né? E assim, não que você sabe que eu vou até pegar o gancho dessa revolução 4.0 e falar algumas coisas rapidinho também. Mas é interessante você ver mudar. Agora, você quer saber? A biblioteca continua sendo utilizada, tá? Continua tendo muita coisa que ou não está disponível, ou ainda, mesmo na geração mais recente, tá? Tem gente que quer o físico. Eu, particularmente, continuo, tá? Eu prefiro o físico, porque eu risco o livro, eu não deixo ele. Eu risco, dobro, vejo e tal. Então, e o cheiro dele, né? Mas, enfim, eu só entrei um pouco nesse mérito, Rafa, porque, veja lá, o cara fala assim, então a digitalização é o que tem que seguir, o resto não vale nada. O 4.0 é o que tem que fazer, o resto não vale nada. Cara, não é assim. Nós vivemos um mundo, e principalmente, posso dizer aí, de cadeira, né? Países aí em desenvolvimento e assim por diante, ou mesmo os desenvolvidos, tá? Isso também acontece na Alemanha. A revolução 1, 2, 3 e 4, elas convivem. E tem alguma coisa que não vai morrer. Quer seja por a questão do gosto de fazer, pela arte, por exemplo, cutelaria, tá? Hoje você pode imprimir faca, mas aquilo que o cara forja, ele bate e tal, tem muito mais valor, então ele tem um mercado de nicho. Onde eu quero chegar? Você tem impressão de metais. Eu estive recentemente, numa exposição, fui inclusive, levei alunos, tal, eu fui fazer uma palestra lá também, da AMT, nos Estados Unidos, né? Cara, aquilo lá é enorme, dá para quem conhece o Expo Mafia ali, a Capitão de Exposições, ou o antigo AMB, dá mais ou menos uns 8 daquele, tá? E lá você vê que convive sim a tecnologia, você faz a impressão de metais, mas também convive a híbrida, também convive com a convencional, ou seja, o que eu quero dizer? A usinagem, cara, não é porque não é instalar o dedo e imprimir tudo que você quer. Você tem que fazer, no fim do dia, agregar valor para o teu dia a dia, para a tua empresa, para o teu negócio. Você precisa ver aquilo que compensa, porque nós engenheiros, às vezes, tem aquela chama de fazer, cara, agora é só impressão 3D de metal. Não, nós precisamos ver e ter consciência e saber utilizar aquilo que se fazia antigamente, que era uma forjaria manual, até a impressão 3D. Conseguir localizar, eu quero dizer que tem que conviver e tem que conhecer. E mais, eu estava comentando, não adianta você parar e falar, me formei. Cara, precisa ter o tal do long life learning, né? Aquele aprendizado contínuo, né? Então, cara, eu tendo oportunidade, tanto é que eu estou puxando o doutorado aqui para essa linha também, e nem por isso deixo de fazer outros cursos e assim por diante. Sabe que, vou dar um exemplo do que você comentou, eu concordo 100% com o que você falou, tem que usar todas as ferramentas disponíveis, né? Eu gosto muito de livro físico também, tanto na questão do estudo, de poder ter ali do lado para rabiscar ou marcar com aquele marca-texto, os pontos que são legais, que eu gostei, que eu quero lembrar depois, mas eu não sei, eu gosto de ter o livro aberto, e ele não me dá a mesma sensação de tranquilidade do que ter que fazer o scrolling na tela quando eu quero procurar um conteúdo, né? Então o livro eu acho um pouco mais confortável, mas além disso, uma coisa que eu preciso confessar é que eu sou um péssimo leitor. Eu morro de inveja da minha esposa porque ela devora um livro assim em 3 dias. Eu demoro 3 anos para ler um livro. Eu sou um péssimo leitor, muito lento. E uma coisa que me ajuda muito hoje em dia a compensar e continuar acompanhando livros é audiobook. Então eu gosto muito de ouvir, porque eu gosto, né, meio óbvio, mas eu gosto da mídia podcast. E o audiobook, ele se tornou para mim um outro tipo de, entre aspas aqui, tô fazendo com a mão, né, podcast. Então eu consigo acompanhar algumas coisas que estão disponíveis também em audiobook. Mas se eu acabo o audiobook e eu gosto dele, eu compro a mídia física para pôr na estante, que eu ainda quero ter o livro. É isso aí, a convivência, né? E também tem uma outra coisa também. A praticidade, né? A gente fala, eu tô contigo, cara. Eu tô lendo muito livro, mas sempre na área de técnicas, e engenharia e educação. Faz falta um pouco também da gente distrair um pouco a mente com outras coisas. E esse distrair com outras coisas, eu sei lá, eu costumo ver ou um audiobook, ou muito vídeos, né? Vídeos da internet e tal, e a gente acaba tendo um flashes, né? E aí te motiva a ir atrás de tecnologias assim por diante.
que é geral, tá? A questão de ter outra língua, né? Eu vou permitir contar uma figurinha. Quem contava isso era o antigo coordenador, o professor Gasparetto. Depois eu fui coordenador por muito tempo, e vou contar um caos. O caos, essa é uma parábola, né? Uma coisa assim. Tinha um ratinho, ele morava numa casa. Eu lembrei porque o cachorro do vizinho começou a latir, que ainda bem que o meu não começou a conversar com ele. Mas tinha um ratinho, cara, que ele morava numa casa, e lá tinha o gato e o cachorro também. Pô, mas é o seguinte, se ele botava a cara pra fora pra buscar algum resto de comida, sei lá onde que ele tinha, o gato podia pegar ele. Aí ele começou a observar o ambiente. Aí ele percebeu o seguinte, o cachorro latia e o gato saía fora. Opa, aí o rato ia sair pra comer. Passado um tempo, cara, ele falou, poxa, mas eu preciso melhorar essa história, né? Só quando o cachorro late, que aí o gato some e aí eu tenho oportunidade de comer. O que ele fez? O ratinho aprendeu a latir, né? E aí, o que ele fazia? Quando dava fome, ele latia, o gatinho achava que era o cachorro e ele saía a hora que ele queria. Conclusão, ninguém vai morrer de fome. Mas se você não tiver outra língua, cara, vai ser difícil. Então a gente precisa aprender a latir. Então, primeira coisa, quem tá no mercado, vi vocês falando de oportunidades e tal, vai atrás. Ah, mas já foi, tá? Já foi caro. Na época eu aprendi inglês porque eu gostava e aprendi em disco de vinil, com um encarte, tá? E era da cultura inglesa e tinha uma promoção. Quem passasse lá nos cursos e tal, ganhava bolsa integral. Foi aí que eu desenvolvi. Agora hoje, cara, você tem uma série de acessos, tá? A maioria do pessoal tá aprendendo a falar inglês, nem que seja para se comunicar, jogando, vendo vídeo, então vá atrás. É verdade. Mas, agora, por que eu tô dizendo isso? Eis que estou eu numa empresa, grande empresa, multinacional, já trabalhei em algumas, então não preciso dizer qual. E aí tinha um cara que eu contratei ele para o terceiro turno. E aí um belo dia, e eu tenho essa história também, não adianta, né? Você sabe que o gado só cresce, né, debaixo do olho do dono, né? Então era uma multinacional, eu sempre tive isso como meu próprio negócio. E eu ia lá no terceiro, segundo turno e tal. Aí um dia eu cheguei lá, o cara tava puto da vida. Ô, Antônio, vem aqui, vem me ajudar. Quem é esse porra desse Mailton? Esse Mailton fica me mandando e-mail. E eu tô cheio de e-mail do Mailton. Sabe o que era o Mailton? Era o Mail to. Era a mensagem. Meu Deus. Era a mensagem encaminhada, né? Mas eu não tô criticando, né? Veja que o cara não teve oportunidade. Mas você veja que, né? Foi só para expor um pouco. Então, se alguém receber um e-mail do Mailton, ele não é chato não, tá? É que ele foi encaminhado a mensagem. Mas... E o Mailton fala de todos os assuntos, né? Fala, ele é bem... Esse cara fica mexendo de coisa aqui, caralho. E eu tô cheio de coisa pra fazer e tal. Eu falei, calma, vamos lá, né? Mas isso não é causo, é verdade, tá? Aí um outro causo, esse é interessante. Vocês lembram o Jô Soares? Ele tinha um quadro que ele falava dos testes, dos vestibulares, assim por diante. E aí, isso já é um pouco mais recente, né? O Rafa lembra, quando eu falava de tratamento térmico, eu sempre falo também da questão de sustentabilidade, né? E a questão isso. Ambiental, né? Você lembra que eu tinha sempre até umas questões nesse nível, porque a gente precisa interagir. Você, inclusive, é responsável, né? Questão de pessoas que você lidera, tal, e assim por diante, Bom, vamos lá. Aí eu colocava lá uma questão que era o seguinte: cite ao menos um aspecto impacto ambiental que uma planta de tratamento térmico está sujeito, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu vou exagerar na grafia, tá? Ou melhor, do que o jeito que estava, só para fazer uma caricatura, mas o teor é fato, tá? Aí tava lá: os problemas é as águas quentes que vai para os rios e cozinha todos os peixes. Faz sentido. Faz sentido, né? Faz sentido. Faz sentido para quem não acompanhou a aula, para quem não sabe. Que a gente trata a água, que a gente tem trocador de calor, que tem torre de resfriamento e assim por diante, né? Então essa aí foi uma mais recente aí. Então eu lembro que tinha só algumas coisas aí para ser um pouco divertido, né? Mas é isso, então a gente vive, né? E tem alguns aí, mas é da minha vida própria também, de umas vergonhas que eu passei a primeira vez que eu fui para a Alemanha, mas eu não sei se cabe aqui, mas é só para ver. Agora que você deu o teaser, já tem que contar uma agora. Sério mesmo, cara? Ai, foram várias, tá?
Mas a primeira vez que eu fui para a Alemanha, né, fui lá num congresso, aliás, não era da época da ZF, foi antes, tá? E aí saiu, eu lembro que era uma empresa que tinha ligação com a Alemanha, e saiu os convocados para quem ia para o Hertha Colóquio, né, que era um seminário, um congresso específico. Os palmeirenses estão felizes até agora, hein? Ainda, cara. Vai ficar um mês assim, né? Vai. Até perdeu o Mundial, mas depois a gente comenta sobre isso. Olha, praga. Não vamos polemizar aí, que eu sei que tem um palmeirense na linha aí. O Rafa já me mata aqui, já. Conclusão, aí saiu a lista de quem ia, tá? E esse aí é fato verídico, né? Ou como diz o pessoal da Praça Nossa, um fato venéreo. Aí saiu a lista de quem ia, isso aí era concorrido, tá? Então saiu lá Bernhard Zuber, Robert Stockmann, e assim por diante, e lá ia Antônio Carlos. Já começou a tirar um sarro da minha cara, que falaram pra mim que eu ia carregar a mala dos caras, né? Mas enfim, vamos lá. E a primeira vez, num país diferente, eu vou comer de tudo e vou beber de tudo, né, cara? Chegamos, o congresso era no outro dia, tá bom. Eu percebi um negócio meio formal, sisudo. Eu sei que eu me enchi de chucrute, Eisbein, schnapps, cerveja, comi de tudo que tinha. Adivinha no dia seguinte que a sonoplastia pela parte inferior estava forte. Pra não dizer que me deu uma desinteria do cacete. Bom, tá bom. Dei uma controlada, tal, não sei o quê, né? E lá vamos nós, né? Aí no intervalo da palestra, eu tive que ir ao banheiro, novamente. E lógico, vai todo mundo, aquela confluência e tal. E eu percebi, eu entrei no banheiro e foi aquele trombone, digamos assim, né? Aquele negócio tava feio. Fora o aroma, terrível, né? Então eu tô me sentindo um escatólogo aqui, né? Você poderia ser escritor, Antônio. Oi? Você poderia ser um escritor com toda essa escatologia aí. Cara, mas o negócio tava brabo. O negócio aparecia o grande mentecapto. Quem puder ler a crônica depois, dá uma olhada lá. E aí, cara, né? Puta vida, eu já com vergonha, primeira vez lá, cheio de chucrutinho, alemão e tal, não sei o quê. E fora aquele amigo brasileiro, e aí, meu, o negócio tá bravo, né? Aquele negócio e tal. Eu decidi de fazer lá, ventilar, dar descarga. Cara, eu não achava descarga, velho. Não tinha botãozinho, não tinha cordinha, não tinha sensor. Imagina eu, né, passando ali naquele cubículo, fazendo tchau ali dentro, passando de sensor e não tinha. Eu falei, bom, decidi, eu falei, meu, que não tem remédio, remediado está. Mas eu não vou sair com essa cara que Deus me deu perante a um monte de gente e o povo sentindo todo aquele drama que eu tava vivendo, né? Conclusão, esperei dar o tempo pro pessoal voltar, eu fiquei sozinho, percebi que não tinha barulho. Falei, não tem jeito, né? Vou ter que deixar a obra do jeito que foi feita. Bom, conclusão, muito a contragosto, né? Fiz o que pude lá. Aí, conforme eu abri a porta, aí deu a descarga. Aí, que beleza, né? Então, cara, passei vergonha. Não só abriu a descarga, como ainda saiu um dispositivo automático que já lavou a bacia da privada lá e assim por diante. Então, esse aí foi um deles, né? A gente passa vergonha por não conhecer o contexto. Ou seja, tem que dar seus pulos. Mas eu acho que me marcou. Ao menos a mim marcou. E deve ter marcado algum colega lá também, que máscara naquela época não era obrigatório, mas eu acho que precisava, viu? Alguém conta o outro lado da história hoje, né? Em algum outro lugar aí. Provável. Como a pessoa sentiu no meio disso tudo, né? E se me permite mais uma rapidinha, aí uma outra opção, uma outra época, eu estava trabalhando, ainda não estava na ZF, ainda estava em outra empresa, eu já trabalhava com automação e tal, e fui a Daimler, a Mercedes em Stuttgart, na Alemanha. E tudo formal, gravata, paletó e tal, né? Que nem essa foto que o Samuca tá, né? Tudo, né? Engravatadinho, bonito e tal. E eu, né? Vamos lá. Vamos almoçar. E cada um paga o seu. E fazia uns dias que eu não via suco de laranja. Lá tinha suco de laranja, cara. Que show, né? Aí, passei ali e tal, e vinham mais atrás. Só que na máquina de suco de laranja, eu coloquei uma vez e ainda faltava um pouquinho. Óbvio, hoje eu vejo que é óbvio, mas isso eu tô falando há 25 anos atrás, tá? Óbvio que a máquina parou quando deu um nível, mas o gulosão aqui quis mais um pouco. Se eu quis mais um pouco, ferrou, né? Fudeu tudo, porque começou a transbordar, molhei o paletó tal, e assim por diante. Disfarcei, mas na hora de pagar, o cara falou assim, não, você é convidado, deixa que eu pago. Aí ele falou assim, mas tem 2 sucos de laranja. Eu falei, desculpa, fui eu que fiz merda lá.
Antônio, antes da gente encerrar, cara, deixa eu perguntar, você quer deixar seu contato? Quem quiser saber mais, trocar umas histórias, trocar uns causos, saber mais sobre a questão da inovação na educação, como que pode te achar? Opa, vamos lá. Eu vejo aí que o ideal, né, eu estou falando aqui de maneira informal, aliás, o que eu coloquei são interpretações minhas, não quer dizer que a instituição ou as instituições que eu trabalho concordam com o que eu falei. Eu acho que isso está sempre lá escrito, né, quando você tem. Então, nessa linha, eu fiz aqui como Antônio Carlos Gomes Júnior, tá? Antônio Carlos Gomes Júnior, LinkedIn é uma ferramenta muito interessante para achar e manter contato. Apesar, cara, que eu não tô podendo aceitar mais ninguém. Tô com 30 mil lá, mas enfim. Caramba! Oxa! Eu acho que eu fui um dos precursores, né? E eu trabalhei sempre em muitas empresas, sou conhecido, sou escoteiro, trabalhei com segurança, química, processos, empreendedorismo, enfim. Mas o LinkedIn tá lá, Antônio Carlos Gomes Júnior. Deixo o meu e-mail aqui particular, que é prof, de profissional ou de professor, PROF, materiais, profmateriais, tudo junto, para vocês vão ver que esse e-mail também é bem antigo, tá? Então, profmateriais@yahoo.com.br. Olha lá, esse aí também foi precursor, é que eu sou meio tradicionalista. É nada, é para manter o contato, né? Esses dias mesmo, tem mais uma história, rapaz, o dia que começou a pingar cachaça num avião que eu tava levando, mas enfim. Eu tenho. Na época que você podia levar garrafa nos aviões, começou a pingar cachaça no colega que eu nem conhecia, mas enfim, isso fica pronto. Então, eu ainda tenho esses e-mails lá antigos, tá? Então, profmateriais@yahoo.com.br e LinkedIn, acho que é por aí. Tá bom? Maravilha, Antônio. Cara, muito, muito obrigado mesmo pela participação, pelas histórias, pelo conhecimento compartilhado, foi muito legal. Eu sempre me costumo, né? Estou acostumado, aliás, a falar que nem sempre é o que você faz, é o como você faz que às vezes faz toda a diferença, né? E eu me lembro que quando eu tinha 14 anos, né, eu comecei no Senai, fui lá e minha primeira etapa, meu primeiro estágio, meu primeiro contato que eu tive, eu passei pela manutenção do tratamento térmico. Eu fiquei um mês na manutenção do tratamento térmico. E o Antônio Carlos, o Antônio Carlos ele já era o gestor do tratamento térmico e tudo mais. E assim, era a primeira vez que eu estava numa empresa, né? Então você imaginava aqueles chefes do cara que metia o pé na porta e xingava todo mundo. E quando me apresentaram o Antônio Carlos, era uma pessoa totalmente diferente do que o estereótipo desenhado do mundo, né? O carinho que Antônio, o carinho que você sempre teve pelas pessoas me marcou desde lá do começo, né? E acho que isso é muito legal. E, cara, cada vez que eu te encontro, cada vez que a gente conversa ao longo da minha jornada, elas sempre foram contatos muito carinhosos e muito agregadores. Então eu não posso deixar de agradecê-lo por ser um exemplo de liderança desde o primeiro contato que eu tive lá atrás, cara. Então obrigado mesmo. Assinado embaixo, isso aí. Puxa, sabe, Samuca, Rafael, você sabe aquela história, aquele jargão, tem coisas que o dinheiro não paga? E efetivamente eu agradeço piamente muito de saber que esse legado eu pude deixar, porque eu faço com dedicação, amor, e o que eu puder, contem comigo, e enfim, é por aí mesmo, né? Eu fico até emocionado, porque a gente se emociona de ter esse reconhecimento, a gente não faz por isso, mas quando vem, serve de motivação, serve de carinho, serve de alento e nos motiva a caminhar cada vez mais. E aliado a isso, eu sempre acreditei, eu venho de uma geração de liderança situacional, participativa, e ao longo da minha jornada eu tive também a oportunidade, agregou muito, de ver que eu não estou sozinho. Lógico que você precisa ser situacional, mas que a tendência, essa questão de soft skill, de ter o respeito como base. Eu tive a oportunidade de fazer um curso aí com uma universidade estrangeira, falando só disso, né? Que estava preparando CEOs para estar ao redor do mundo, e eu vi que isso realmente funciona. Apesar que de vez em quando a gente se bate com alguns aí que não gosto, tá? Mas se precisar a gente está junto, como que é aquele, né?
manda quem pode e obedece quem tem juízo. Sabe, a gente vai fazer, está caminhando, mas eu prefiro ainda essa liderança situacional e agradeço muito de estar com vocês e o reconhecimento. O Antônio vai deixar 2 legados aqui, um desse exemplo de liderança que o Samuca comentou e o outro que o que vai ter de neguinho abrindo e fechando porta de banheiro desesperado agora quando estiver preso lá. Seguramente. E olha, o Antônio ainda fez um comentário sobre o Wikipedia, né, que se ele colocasse lá que o Rafa Vulcani descobriu o Brasil, é claro que eu não acreditaria. Mas, se alguém editar e falar que foi o Marcos Vulcani, pai do Rafa, é capaz de acreditar, considerando a idade longa que daria mais ou menos a época. Só um comentário à parte, tá? E aí, você que ouviu o programa até agora, chegou no final do episódio, tá curtindo o MC1, tá curtindo o Meu Café Primeiro? Pô, então vai lá, acessa o nosso site, o meucafeprimeiro.home.blog, confere nossos posts, nossos memes, nossas piadas, nossos artigos, os podcasts estão todos lá também para você conferir. Estamos em todas as redes sociais. Onde que tá o Meu Café Primeiro, Samuca? Poucos lugares. Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. É claro que você também pode nos ouvir no seu aplicativo de podcast preferido. E aí tá em todo lugar também, tá no Spotify, tá no Apple, tá no Google, cara, e mais um monte de agregador de podcast. Se tiver algum agregador de podcast que não tá o MC1, você manda um e-mail pra gente que a gente vai reclamar lá. Mas é pra estar em todo lugar, beleza? E nas redes sociais é simples também achar a gente. Em todos os sites que o Samuca comentou, todas as redes que o Samuca comentou, basta procurar por Meu Café Primeiro ou @MeuCaféPrimeiro que não vai ter erro. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.